Eclesiastes 3. Vamos conversar nessa noite algumas particularidades desse texto, a qual o Senhor tem colocado para nós esse tema nesse mês, Salmo 126, versos 5 e 6. Mas eu quero trabalhar com você, fazendo aqui uma ponte, Eclesiastes 3. Nós vamos conversar nessa noite. Já falamos alguns pontos, alguns requisitos na semana passada, dentre quais um deles foi relacionamento. Nós falamos sobre o relacionamento, falamos também sobre a comunhão, vertical, horizontal, e hoje nós vamos estar dando continuidade nesse texto, em se falando o restante, de semear na crise, que eu comecei na semana passada, e vamos falar do colher hoje, ok? Eclesiastes 3, aqui, vou ler com você aqui, que minha versão é um pouquinho diferente, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, ok? Amém? Louvado seja Deus por isso. E eu quero me deter aqui nessa questão de que há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Esse arrancar é o quê? Isso é o tempo de colher, é o tempo de você ir lá buscar os seus benefícios. Mas vejam bem, estávamos falando sobre relacionamento, ok? E o relacionamento que nós temos muitas vezes hoje é um relacionamento, irmã Cristina, superficial. Porque muitas vezes a gente acha que o nosso relacionamento com Deus ele está joinha 100%, às vezes não. Porque muitas vezes você acha que se relacionar com Deus é simplesmente vir à igreja, sentar no banquinho, ficar aqui 2 horinhas, Pai do Senhor, beijinho no irmão, bracinho na irmã, maravilha, embora para casa e pronto. Será que isso é relacionamento, Maju? A Maju escapou essa semana, sorte dela. Eu fui para ela na oração do sábado na madrugada, ela veio, mas quando era na outra lá, ela foi mais que veio aqui. Sorte dela, que ela tem uma justificativa. Sorte dela. Exatamente. Mas relacionamento é isso. Porque, irmãos, a gente quer de Deus algo grande, mas o nosso relacionamento, lembra lá do chicanismo e o salário, é esse aqui, É muito pouco, é muito pequeno. Só que nós vamos ver homens na Bíblia, personagens na Bíblia, pessoas que estiveram na Bíblia, que fizeram coisas grandes. Mas você já imaginou, presbítero Vanderlei, o tamanho e a profundidade do relacionamento desses homens? E aí? Elias orava, o fogo descia. Elias simplesmente falou: cara, não vai chover aí durante 3 anos enquanto eu não falar. Olha só para você ver que audácia. Relacionamento. A ponto de Deus vir num redemoinho de fogo e levar o homem para ele. Relacionamento. A gente quer colher muita coisa, mas sem relacionamento não tem jeito. Então, para nós entendermos essa questão, para nós fecharmos isso, o nosso relacionamento, para a gente colher alguma coisa, como está escrito em Eclesiastes, como está escrito no Salmo 126, para a gente voltar alegre, cantando e trazer os nossos frutos, trazer o benefício daquilo que nós plantamos, nós temos que ter um relacionamento. Por quê? Vai chegar um dia que a crise vai chegar. E hoje eu conversava uma manhã com uma pessoa hoje muito especial. Porque semear na crise é complicado, Só pra gente fechar da semana passada, quem faltou tá chegando agora aqui. Porque é na crise que você vai entender o processo. Eu nunca vi ninguém colher nada, Thalita, se não passasse crise primeiro. Noé colheu a família dele, salva. Mas ele teve que passar a crise da construção, ele teve que passar a crise do escárnio, ele teve que passar a crise de ir lá pegar madeira. Você acha que foi fácil fazer a arca? Não, irmão. Ixi,
E aí? José passou a crise do desprezo, do abandono, do calabouço, da masmorra. E aí, Wilker, como é que faz? Irmão, o cara foi governador. A gente só vê isso, o cara foi governador. O cara... Viu o que ele passou antes? Você está disposto a passar? Como diz, né? Você só vê os tombos que caem, mas não vê as pingas que bebem. Mas é a realidade. Há um processo em tudo. Essa questão de semear na crise é isso. Mas preste atenção, todas essas pessoas semearam em tempos difíceis. Para quê? Para colher a bonança no futuro. E aí eu pergunto para você, você está semeando na crise? Está complicado? Está difícil? Então seguro que vai apertar um pouquinho mais. Por isso. E aí, irmãos, é tão interessante isso, que eu comecei a entender e comecei a ver que na semeadura é um processo. E deixa eu falar uma coisa para você, grave isso, nota de rodapé. Nota de rodapé. Ninguém vai ter sucesso se não tiver cicatriz. Profundo isso, né? Cristo, o seu Jesus, ele teve sucesso, não teve? Mas já parou para pensar quantas cicatrizes ele teve? A ponto de chegar a falar assim para Tomé, ó, põe a mão aqui, ó, para você ver se não é ele, né? Todo mundo tem que ter uma cicatriz para honrar a colheita. Todos nós, obrigado, irmão. Todos nós temos que ter uma cicatriz para honrar a colheita. Você só vai colher alguma coisa quando você sangrar. Ah, mas você é masoquista? Não. Você sabe por quê? Você é a terra do Senhor, não é assim? E a terra, para ela ser produtiva, tem que ser trabalhada, Frida. Só que quando o agricultor vai lá e começa a colocar o arado na terra, ela fica lisinha, bonitinha? Vai revirando. Deixa eu dizer uma coisa para você, muitas vezes Deus vai revirar a sua vida. Ai, legal. Ele vai revirar a sua vida para ele tirar o melhor da terra, para ele extrair o melhor que tem lá. Porque a gente quer tudo tapetinho, maravilha, varinha de condão, florzinha rosa. Ai, eu achava que tinha que ser assim, ó. Tranquilo. Deus pode fazer. Não! Se ele desceu do céu, teve a vida revirada, cruz, coroa de espinho, chicotada para vencer, por que você não, querido? O pastor já falou aqui, Mateus 11, 28. O jugo dele é suave, mas ele passou dificuldade, ele entende o que você passou, ele sabe o que você passou, por quê? O processo. Para ter uma boa colheita, a terra vai ter que ser virada. Porque quando vira a terra, descobre quem de fato nós somos. E aí começa a complicar. Porque no meio dessa terra tem pedra, tem cascalho, tem madeira, tem lixo. E aí, à medida que vai virando, vai levantando, né? Aí o agricultor vai lá, tira isso, tira aquilo, agora vou adubar a terra, agora vou preparar a terra. Sabia que você está sendo preparado? Há um processo para você colher o melhor dessa terra, mas tem que ser trabalhado. Tem que ser trabalhado. O pastor falou aqui, né? Que está saindo de um problema. Por quê? A terra, muitas vezes, não é consultada. Só vamos colocando, né, irmãos? Deus não põe a semente dele em qualquer terra. Deus não põe a semente dele em qualquer lugar. Deus não põe a semente dele em qualquer terreno. Se hoje você está passando algum... Pode ter certeza que o Senhor conta com você, Ele está trabalhando você, Ele está arando a sua terra para colocar uma semente para germinar. Ele vai trabalhar isso. E aí nós começamos a entender esse processo, porque essa questão de semear e colher é muito profunda. E eu hoje conversando, falei assim, olha, e uma das coisas que nós temos que fazer antes de colher é abençoar o projeto.
Tem muita gente que quer colher, mas não abençoa o projeto. É só um projeto, abençoa ele. É só um pensamento, abençoa ele. Mas é pequenininho, abençoa ele. Abençoa, irmão. Qual é o seu projeto hoje? Qual é a sua estimativa de vida? Porque eu comecei a ler e comecei a entender, nós estamos falando desde o começo do ano sobre o Abraão, sobre o pai da fé, sobre o patriarca, e eu comecei a ver que em tudo que Deus fez, Deus abençoou. E quando Deus foi escolher Abraão, porque Abraão é semente de Deus, preste bem atenção. Deus falou para Abraão assim, olha, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, antes de Abraão ser alguma coisa, Deus abençoou o projeto. Irmão, tem coisas que nós temos que ver, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que analisar, nós temos que sair fora da caixa. Se o próprio Senhor, se o próprio Criador de tudo falou, vou abençoar esse cara aqui, ó. Ele depositou bênção na semente. Ele nem era nação ainda. Era só ele e a mulher. Mas Deus abençoou ele, Karina. Vou abençoar você. E de ti todas as nações sairão. Você vai ser bendito, Rodrigo. Amém? Mas sabe o que acontece comigo com você? E hoje eu perguntei assim, como é que você ora? Você quer colher, não quer colher? Quer colher? Mas como é que você ora? Ai, Jesus, tira isso. Ai, Jesus, me dá um pouquinho. Ai, Jesus, não preciso fazer muita coisa. Irmão, o meu Deus é rico. Na oração do Pai Nosso, nós dizemos assim, venha a nós o teu reino, quer dizer governo, quer dizer poder, quer dizer que ele se instala aqui e tudo que é benéfico, tudo que é de bom, vem dele. Se o governo dele está instalado, eu tenho que comer o melhor desta terra. Agora a questão é que nós travamos o poder de Deus. E aí eu estava estudando em casa, e muitas vezes você faz isso e eu faço isso. Deus falou para mim, o Espírito Santo falou para mim assim, como eu vou abençoar aquilo que você amaldiçoou? Como eu vou abençoar aquilo que você amaldiçoou, irmão Valdirene? Como eu vou abençoar, irmão Edson, aquilo que você amaldiçoou? Como que eu vou fazer isso? Não tem como. Porque se você amaldiçoou, não tem como Deus abençoar. Porque a palavra diz, a bênção é com aqueles que crerem. Se você abençoar, abençoado você. Bom, e aí? Aí a gente começa a ler e entender. E eu comecei a ver a questão da semeadura. Vamos lá, 2 Coríntios 9:6. Olha só. Não precisa colocar na mão, Regiane. Quero que o povo procure na Bíblia hoje e leia. Hoje, 2 Coríntios, olha só para você ver. 2 Coríntios 9:6. Não precisa colocar não. Vamos achar aí, os irmãos vão ler aí. Quem trouxe Bíblia, vamos testar aí o conhecimento do povo hoje. Quem achou pode ler, por gentileza. Olha só, a minha versão diz assim, lembrai-vos, aquele que semeia pouco, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. O que quer dizer isso? Aquele que trabalha pouco, aquele que investe pouco vai colher, mas aquele que com generosidade semeia, essa palavra generosidade quer dizer com sabedoria, com entendimento, com bondade no coração, na sua semente, preste bem atenção, no processo do seu trabalho, você tem que ir semeando e tem que ir abençoando. A gente faz isso? Muitas vezes não. Você sabe qual é o maior lugar e o melhor lugar para semear? Sabe? Onde é? Onde é? Na sua casa. Porque tudo que você colhe vem de lá.
Ou você já colheu alguma coisa que veio do vizinho? O marido é seu, não é do vizinho. A mulher é sua, não é do vizinho. É, irmão, toma posse. As coisas são assim. E aí o que acontece? A gente, muitas vezes, faz pouco caso da gente mesmo. Estou fazendo aqui, mas eu acho que dessa vez não vai dar muito certo, não. Você mesmo já arrebenta a sua semeadora. Você mesmo já estraga a sua semeadora. E eu comecei a analisar o agricultor, quando ele vai semear para ele fazer uma safra bacana, ele vai lá e ele escolhe o melhor grão, a melhor semente, ele paga caro naquilo e vai com carinho, vai com cuidado semeando. Sabe o que acontece comigo, com você? A gente quer coisa barata e quer ter coisa boa. Sabe o que é barato para mim e para você? 10 minutos de oração. Pastor, marca um jejum aí, tem gente que quase morre. Ai, pastor, fiz 1 hora já. Você já tirou um tempo para Deus? Hoje, esse mês, esse ano, eu vou pagar. Eu vou pagar o preço para vir algo melhor para mim. Mas não. A gente não escolhe a melhor semente. E nesse caso, esse plantio da semente aqui é o seu tempo de adoração, é o seu tempo de devoção, é o seu tempo de estudo, é o seu tempo de esmero com as coisas concernentes a Deus. Porque a gente quer semear qualquer semente. E em terra ainda que a gente nem lavrou direito. Tem um processo, tem um trabalho, não dá tempo de a gente falar aqui. Já estamos falando isso há um monte de tempo. Mas tem um processo para isso. E a semente tem que ser a semente. E deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém fica dividindo semente com o outro. Cada um tem a sua semente. E a sua semente é exclusiva para o seu quintal, é exclusiva para você. E quando você estiver semeando, fica quietinho. Hoje eu conversava, sabe por quê? A semente, quando você vai plantar ela, para você colher alguma coisa, o que você faz? Você abre a cova, você joga a semente. Sim ou não? Você deixa aberto? O que você faz? Mas por que você tampa? Para brotar? Para crescer? Primeiramente, sabe por que você tampa? Porque se você não tampar, não é para crescer de imediato. Vai vir um pássaro, vai comer, o bicho vai comer. Semente é secreto. Entende isso nessa noite? Semente é oculto. A sua semente é você e Deus. Não fala nada para ninguém dos seus projetos. Aprenda isso. Quando você abrir a sua cova, lança a sua semente, e aí a terra você vai fechar com a unção do Espírito Santo, com oração, com jejum, com graça, com glória. É isso, irmão. A gente começou aprendendo errado e está indo errado até onde a gente vai. Não, Deus tem muita coisa para nós. E muitas vezes a gente quer atrelar a colheita, a graça, a prosperidade, a salvação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque se fosse assim, o ímpio não seria rico. Estou errado? Não. Você sabe por que o ímpio muitas vezes é rico? Porque o cara sabe semear. Ele sabe abençoar. Ele tem estratégia no plantio dele. Vai conversar com quem tem muito dinheiro para ver se ele fala que tem muito dinheiro. Fala não, né? Fala nada. Tô quebrado, rapaz. Como? Irmão. O problema é que a gente fala demais em horas erradas. A gente abre a cova, joga a nossa semente e deixa lá. Aí vem o passarinho. É igual a parábola da semente. Uma caiu em terra boa, outra caiu nos espinhos, outra caiu... É quase isso aí. A outra ave de rapina veio, pegou e levou. Por quê? Quando cai em qualquer lugar, quando não se tem um cuidado, a semente se perde. Você sabe por que você não conquistou muitas coisas e eu não conquistei muitas coisas ainda? Porque muita semente nossa se perdeu no caminho porque a gente não teve o cuidado de zelar por ela.
E a minha e a sua vida não está melhor, sabe por quê? Porque a gente é negligente na hora de plantar. Porque no plantio você não abençoa a sua semente. Você vai plantar, você vai falando assim, mais uma vez eu tenho que ir, né? Tem gente que vem para a igreja e fala, nossa, mas culto de novo hoje. Tem que ir, se eu não for, pastor, irmão, fica em casa. Porque aqui, é semente. É plantio. É plantio. Esse processo aqui de adoração, de estar sentado aqui com frio, ouvindo um cara chato falar, é plantio, é semente. É semente. E aí, presbítero Vanderlei, a gente não pode deixar de qualquer maneira. Por quê? E temos que semear bastante. Porque tem muita gente que quer ganhar bem, mas trabalha pouco. Aí provérbio vai dizer, vai ter com a formiga, preguiçoso. Ué. Eu queria a solução dos meus problemas em casa. Pastor, a senhora ora. Deixa eu dizer uma coisa, você não é o pastor que tem que orar por você, filho. Entenda isso. Comece a semear você, a sua semente da oração. Comece a fazer um altar de oração na sua casa. Você tem que começar a semear essa semente da oração. Você tem que semear essa semente da quebra, do embaraço do inimigo na sua vida, na sua casa. É muito fácil, vem aqui, pastor, ora, sai da oração, sai alegrinho, aí chega ali na esquina, o capeta pega você de novo. Um probleminha surge ali, nossa Deus do céu, eu vou voltar para o pastor orar. Não! Você não tem ele 24 horas, mas você tem o Espírito Santo, você tem Jesus Cristo 24 horas ao seu lado. O que acontece é que a gente precisa aprender a usar as ferramentas que nós temos. E o Espírito Santo, ele é especialista em trabalhar na terra. Ele é especialista em trabalhar na terra. E Jesus Cristo é especialista em fazer a semente crescer. Oh, aleluia. Porque nós precisamos disso. E eu comecei a analisar, e as coisas parecem que vai entrando na mente da gente, na cabeça da gente. A mente da gente é pequena. Uma cabecinha desse tamanho, você começa a... Você parece que vai explodir. De tanta coisa que às vezes a gente começa a meditar, o Espírito Santo começa a colocar. Eu falei, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Eu já li tantas vezes isso, mas não tinha pensado nisso. Aí eu conversando com a pessoa, aí eu oro assim. Aí eu sou solucionando. Não, meu querido, olha diferente. Você está orando errado. Aí essa hora, estou orando errado. Irmão, sabia que a gente ora errado todo dia, toda hora? Por isso que a palavra diz para nós pedirmos para o Espírito Santo interceder por nós. Porque a gente ora errado. Você está orando para o seu problema, esquece o seu problema. Ora para Deus abençoar a sua semente. Ora para Deus te dar estratégia. Esquece o problema. Problema. Você vai ter toda hora. Todo dia. Agora, se você tiver terra abençoada, semente abençoada, você consegue solucionar os problemas. Simples assim. Porque tudo começa no plantio e na colheita. Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Tempo. Esse tempo que faz a diferença. Daniel, quando Nabucodonosor deu a ordem, olha, quero que todo mundo se alimente aqui do manjar do rei. Ele falou, não, olha só que plantio maravilhoso. Eu não. Aí foi lá, falou com o Arioque. Eu falei, mas se você não comer, você vai emagrecer, você vai ficar feio, o rei vai vir. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. A gente só vai comer legumes e beber água. Se ao cabo desse tempo a gente estiver pior, beleza, a gente vai. Mas o que aconteceu? Ao cabo do tempo determinado, tempo faz a diferença. Quanto tempo você está orando? Quanto tempo você está plantando? Quanto tempo você está jejuando? Quanto tempo você está se preparando? Quanto tempo?
E ele falou com convicção, com propriedade, porque eles já conheciam as leis da natureza, ele já sabia o que aqueles alimentos poderiam produzir nele. Muitas vezes a gente começa um negócio errado, termina errado, porque a gente não conhece as propriedades. Muitas vezes você está plantando uma semente que você nem sabe para que quer, nem conhece para que quer. Eu joguei aqui, me deram uma semente, eu joguei. Não, o que você quer? Eu quero salvação da minha família. Então é essa semente. O que você quer? Eu quero prosperidade na minha vida. O que você quer? Eu quero determinação disso. Eu quero isso. Eu quero aquilo outro. Determina. Entenda a sua semente. Porque é um tempo para plantar. E o processo de colheita vai ter um tempo também. Só que a gente começa muitas vezes a jogar qualquer coisa de qualquer maneira. Eu fiz lá, mas será que vai dar? Não, convicção. Ele chegou e falou, olha, eu tenho certeza que daqui a um tempo, eu e os meus companheiros vamos estar melhores do que todos esses. E de fato aconteceu. Tanto é que, o que aconteceu? O que o rei fez? Vocês estão aí? O que o rei fez, irmão? Ninguém leu essa parte de Daniel. Ninguém leu essa parte de Daniel. O rei mudou a comida de todo o reinado por causa de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Mudou. Você entende isso? Deus hoje pode mudar a história da sua vida por um processo que você determinar. Aleluia. Acho que você não entendeu. Acho que foi muito fundo, pastor. Acho que o povo não acreditou. Quando você determina alguma coisa, quando você faz um plantio com excelência, Deus muda a história de um reinado por causa de você. Deus mudou a alimentação de todo um povo por causa de 3, de 4 homens. Porque ao tempo certo, fala certa, no momento certo, na hora certa. Mudou. Simplesmente. Mas eles tiveram que passar algumas privações? Tiveram. Tiveram que sangrar? Tiveram, não tinha problema. Mas Deus muda situações. Deus muda situações. Você crê que Deus muda a sua situação hoje? Você crê nisso? Deus muda. E a questão de semear, muitas vezes a gente semeia de qualquer jeito, a gente semeia pouco e quer colher muito, não vai dar certo. Hoje eu e você, nós temos que começar a trabalhar a nossa terra, jogar a semente e trabalhar essa semente. E como nós vamos trabalhar essa semente? Abençoando essa semente. Como eu já falei no início, eu vejo na Bíblia, no início, Deus escolhendo Abraão e Deus abençoando a semente. Abraão, de ti farei uma grande nação. Se Deus abençoou a semente, quem somos nós para não abençoar a nossa semente? Se Deus abençoou, Fernando, quem somos nós? Mas sabe o que acontece com a gente? A gente pega o pagamento nosso, o olerite nosso, quem tem olerite, né? Eu que tenho empresa, o cliente que vai falar, esse cliente chato, hein? Meu Deus do céu, hein? Esse cara não... Ou a gente pega o olerite e fala, nossa, aqui é um tristite, né? Olerite, né? Ou o cara que é aposentado vai receber, nossa, miserê aposentadoria. Irmão, a gente amaldiçoa na fonte. Aí como que Deus abençoa? Mas se você fala assim, oh glória, Deus enviou esse abençoado aqui, abençoou minha vida, porque do pouco Deus faz muito. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Simples assim, irmão. A gente pega miserite, né? Miserite. Não é lerite, é miserite. Quem tem? E aí eu comecei a entender isso, falei, meu Deus, a gente tem que destravar nossa mente para essas coisas, porque nós não estamos vivendo o melhor, nós estamos vivendo o sobrenatural, porque nós estamos travando nós mesmos, nós não estamos determinando bênção no nosso dia, nós não estamos determinando bênção na nossa caminhada, nós não estamos determinando bênção na nossa casa. Hoje eu conversei com a minha esposa e falei assim, você já abençoou tudo que tem aqui dentro?
Já só pro quintal abençoando? Não, não fazia isso não. Tô falando dela, não tem que falar de nós. Irmão. Porque Deus dá umas coisas loucas para mim, quem quer o meu teste? É ela. É ela. Eu falei, então abençoa para você ver se até o final do ano isso não vai acontecer. É isso, irmão. Deixa eu te contar uma história. Você sabe por que muitas vezes sua família, o seu marido, o seu esposo, o seu filho não está aqui? Porque você não vai lá na noite na cama dele e abençoa ele. Pelo contrário, se amaldiçoa. Você já chegou esse traste. A cruz. Aí o diabo vai assim, maldição mesmo, porque quanto mais você amaldiçoa, mais longe ele vai. Mais longe ele vai. Mas quando você reverte isso, quando você começa a plantar a bênção, você vai colher a bênção. Quando você começa, ô Senhor, é Ele mesmo que eu escolhi, é esse cara mesmo, cara. Abençoa. Deixa eu te contar outro segredo, outra coisa que muitas vezes a gente faz sem perceber, porque o inimigo muitas vezes não sabe aquilo que você verbaliza, mas o próprio agir, o movimento do seu corpo, ele sabe como você está e ele trabalha nisso. Cuidado! Ele não é bobo, ele não é qualquer um. Mas o Lapeta, o Satanás, ele conhece as coisas que nos rodeiam. E ele sabe muitas vezes a sua expressão, aquilo que você vai colocar em pauta diante de uma situação que ele causa para você. E aí a gente tem que ser sábio nessa hora. Hoje, quando você chegar, começa abençoando tudo. Abençoa o periquito, o papagaio, o cachorro, o gato. Vai lá, irmão, abençoa, não tem problema. Bênção nunca é demais. Bênção nunca é demais. A bênção é bênção. Porque se você abençoar, vai começar a voar. Amém? Você crê nisso? Você entende isso? Você pode dar glória por isso? Porque é isso, irmãos. Quando a gente abençoa, as coisas vão continuar acontecendo. E aí, depois da semente, vem a colheita. Provérbios 22:8. Deixa eu correr, que o tempo já está indo. E outro abre Gálatas 6:9. Provérbios 22:8, Gálatas 6:9. Vamos ler hoje. Gálatas 6:9, Provérbios 22:8. Quem semeia injustiça colhe calamidade. O castigo da sua ira será em breve. Provérbios 22:8? É. Provérbios 22:8. Quem semeia injustiça, né? Quem semeia injustiça colhe calamidade. O castigo da sua ira será em breve. Olha só, veja bem. Sabe por quê? Muitas vezes, presidente Wanderlei, a gente acha que a gente é muito justo. E a gente se aborrece com as pessoas. E a gente quer chegar em... É ou não é? Muitas vezes nós ficamos com o coração raivosinho. Nossa, se eu pegasse agora, eu arrebentava. Quem é você para julgar alguém? Justo é Deus. Ele é justo. Ele pode julgar. Ele pode fazer. Você sabe por quê? Vocês lembram do Jairo? Lembra do Jairo? Lembra do Jairo, né? Conversou hoje também sobre Jairo. Você sabe por que Jairo colheu o milagre da filha? Porque ele se deixou de lado. Mas Jesus não podia punir Jairo? Podia, você sabe por quê? No dia que estava querendo apedrejar Jesus, quem que estava lá primeiro? Jairo. Foi o cara que estava lá, Jesus, você que não. Mas aí Jairo, o problema foi na terra dele. Porque quando o problema é na sua terra, tem hora que você tem que se humilhar, você tem que voltar para trás. Aí Jairo entendeu que o problema na terra dele foi, calma aí, eu tenho que abrir minha cova, eu vou ter que trabalhar minha terra, eu vou ter que deixar minha semente aqui e vou ter que ir lá buscar quem dá o crescimento. Olha só que profundo isso. Olha só. Você sabe por quê?
E se Jesus chegasse e falasse, Jairo, você queria apedrejar eu, rapaz? Vou nada na sua casa. Vai lá, Jesus. Vou nada. Você sabe o que eu e você faríamos numa situação dessa? Sabe o que a gente faria? Ô Jairo, se vira. Problema é? Mas Jesus falou assim, não. Esse problema é meu, vai lá. Oh, aleluia. Vai lá que eu já estou indo. Porque justo é Deus. Justo é o Senhor. Aquele homem plantou injustiça, ele poderia colher, mas não. Mas a bondade, a misericórdia do Senhor foi lá e ressuscitou a filha de Jairo. Por isso. Mas eu e você, irmãos, acontece qualquer coisinha com a gente quer sair no tapa. Tem dia que se deixar uma faca perto, você mata seu marido ou mata sua esposa de tanta raiva. Se tiver uma vara bem grande, você esfola o seu filho de tanto bater. Porque a gente muitas vezes é assim. Mas sabe o que está faltando para a gente? Chame Jesus. Igual ainda que a gente canta, clame a Jesus. Clame a Jesus. Traga Jesus para dentro de casa, traga Jesus para dentro do problema, traga Jesus para dentro do quintal, traga Jesus para dentro da lavoura, traga Jesus. E as coisas vão acontecendo com a gente vai ficando meio espertinho, a gente vai achando que é dono das coisas da gente, né? E a gente deixa meio Jesus meio de lado, sabia que se a gente deixa? Deixa, irmão. Aí você entra no carro automático, você vai, você nem convida Jesus para entrar. Aí você sai na esquina que dá uma bordoada com a moto ali. Sorte sua. Sorte sua. E aí Jesus teve misericórdia. Mas eu cheguei lá no escritório, na loja, e falei, Jesus. Às vezes as coisas vão tomando algum rumo, sabe por quê? A gente fecha a porta para ele, Maju. E a gente fala assim, eu sou dono da situação. Se ele não tiver, não tem nada. Não tem nada. A gente canta, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Mas a gente fecha a porta para ele todo dia. Estamos falando de colheita. A gente não entende todo dia. E a gente canta não há nada. Temos que rever o nosso conceito. Gálatas 6 e 9. Vamos lá que a hora está correndo. Gálatas 6 e 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistimos, colheremos no tempo certo. Ô, louco! E não desistimos de fazer o quê? O bem. Bem. Jesus fez o bem para Jairo. E Jairo seguiu dali para frente tranquilo. Jesus fez o bem. E não deixemos de fazer o bem. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estava conversando com o moço que veio aqui na semana passada. E eu falei assim, você sabia que um dos maiores problemas da gente não colher coisas boas é a mágoa? Eu coloquei aqui. A mágoa impede a colheita. A mágoa trava o processo. Você sabe por quê? A pessoa amargurada. Provérbios 15, 13, se não me falha a memória, abre aí para você ver. O que está escrito aí? Eu acho que o coração alegre formoseia o rosto, não é isso?
Abre para nós entendermos. A mágoa. Olha aí. 15:13. Se não me falha a memória. A mágoa é um problema sério. A mágoa atrapalha a colheita. O coração alegre, o cara vive sorrindo, alegre. Se você for conversar com meu pai, 87 anos, eu nunca vi meu pai reclamar. Eu nunca vi meu pai murmurar. Se você chegar lá, ele vai orar por você. Se você sair, ele vai orar por você. Se ele vir aqui, ele vai orar. Se ele for na sua casa, ele vai orar. Se ele te encontrar na rua, ele vai orar. E por aí vai orar. E sempre sorrindo. Porque o coração alegre aformoseia o rosto. E muitas vezes a gente acha que esse rosto aqui feio. Não. Rosto interior, alma, espírito. Porque tem gente que já perdeu o brilho da vida, já perdeu o brilho do Espírito Santo, só vive derrubado. Chega na igreja, não entende o processo. Chega na igreja, uma cara derrubado. Se o coração está alegre, tudo vai bem. Se o coração está alegre, o Espírito Santo trabalha, a alma fica leve, a alma fica alegre e tudo vai bem. Por quê? Se o Espírito estiver pesado, pela dor do coração, o Espírito se abate. Se você não sorrir, você não colhe. Não colhe, irmão. Você só vai trazer amargura para a sua vida. Só vai trazer peso para a sua vida. Eclesiastes 11:10. Abre aí para nós. Estamos lendo hoje vocês vão ler. Olha só. Estamos falando que a mágoa impede você de colher. Eclesiastes 11:10. Olha só. Afasta a angústia do teu coração e remove o sofrimento do corpo, que a mocidade e o vigor da vida são transitórios. Aí tem gente que está com 60 anos, 70 anos arrastando. Vai colher o quê, querido? Faz 10 anos que eu sou casado, 10 anos de sofrência. Porque você quer. Porque você pode ser feliz. Mas se o outro não quiser feliz, felicidade é individual, sim ou não? Eu entendo isso. Teve uma vez que aconteceu um problema, eu falei assim, se vocês quiserem ficar no BO, vocês ficam. Eu não. Por quê? Aquilo que eu vou colher é maior do que os meus problemas, você tem que entender isso. Aquilo que você vai trazer para a sua vida, aquilo que você vai desfrutar é maior do que essas coisinhas que muitas vezes você fica amarrado nisso. Ô homem, ô mulher, se desperta, liberta, vive para Cristo, venha colher o melhor desta terra que Deus tem para você. É isso. Mas como é que a gente colhe numa situação dessa? Desgosto, ansiedade. Tudo isso está dizendo, Maju, que o corpo sofre. E se o corpo está sofrendo, como é que você vai colher? O corpo está sofrendo, abre a prateleira, se o armário lá da cozinha, cai aquele tanto de remédio. Em cima da gente. Isso quando não tem gente que entra numa farmácia na bolsa. Lógico, tem hora que é necessário. Mas tem gente que é tão pesado, carrega tanta coisa, não se liberta. E aí vê o irmão do lado, muitas vezes, ou o vizinho, mas sabe por que o vizinho está lá? Ele sabe a senha que você não sabe, ou que você deveria saber e não sabe. Viver pleno. Viver pleno. Não quero viver pesado. Se eu não ficar com a minha cara assim, eu não estou bem. Não. Se eu não ficar apavorado, eu não estou bem. Se eu não der uns gritos hoje, não der uns berros. Não. Confia no Senhor. E Ele realizará o desejo do teu coração.
Jeremias 29:11, bem sei o pensamento que tem de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar os fins que esperais. Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. O 10.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Dá para dar um glória ou não dá? Dá para animar? Irmão, a Bíblia está cheia de receita. O problema é que a gente que está plantando coisa ruim. A gente que quer arrastar problema. A gente que quer arrastar dilema. Mateus 6:26, não fala memória, vai dizer, olha as aves dos céus, não semeiam nem colhem, mas Deus cuida delas todos os dias. Olha os lírios dos campos, eles não tecem nem fio, mas Deus os cobre de glória. Não tendes mais vós muito mais valor do que eles? Oh, aleluia! Irmão. Oh, aleluia! Para você colher, você tem que entender palavra, você tem que entrar nessa questão, e aí você vai comer o melhor dessa terra. Deuteronômio 28 vai dizer, se você atentamente obedecer, e os meus caminhos, os meus mandamentos obedecer, você vai colher o melhor desta terra. Colheita. O melhor da terra para mim e para você. A melhor colheita é minha e sua. O melhor projeto é meu e seu. Mas a gente muitas vezes não entende. Porque a gente fica magoadinho. Faz bem sim. Fiquei bravinho com Jesus agora. E não fez o que eu queria no tempo, Thalita. Não fez. Achei que ele ia ver se na varinha de condão, achei que ele ia fazer. Não vai, irmão. Não vai. Achei que ele ia fazer comigo igual o milagre daquela irmã. Deixa eu dizer uma coisa. O milagre é dela, não é seu. Tem muita gente que não vê da experiência dos outros. Aí ouve lá, que queria que... Não, irmão, com você vai ser diferente. A experiência dela não serve para mim, a experiência dela não serve para o outro. Não, cada um vai ter o seu processo, cada um vai ter a sua experiência. Ou você quer ter a experiência da viúva de Naim? Você quer ter? O que aconteceu com a viúva de Naim? Saindo fora da cidade, quem que estava lá no caixão? O filho. Você quer ter a experiência dela, o filho não morto no caixão? Essa experiência ninguém quer ter. Mas ela teve que ter. Para entender que Jesus ressuscita. A experiência é individual. Deus vai dar para você na medida certa. E por isso que você tem que saber plantar. Por isso que tem um tempo certo para você plantar e tem um tempo certo para você tirar aquilo que você plantou. E esse texto está dizendo para mim e para você, esse povo que foi cativo, 70 anos lá no cativeiro, Salmo 26, Canto dos Degraus está dizendo isso. Uma hora eles entenderam, voltaram aí e começaram a colher novamente. Mas tiveram que sangrar, tiveram que trabalhar. Jerusalém destruída. Que o povo é alegrinho pro caminho achando que estava tudo certo. Sabe quando você sai alegrinho lá do seu serviço, quando chega na sua casa, parece que está tudo bagunçado? É meio que assim. É meio que assim. Eu achei... irmão. Sabe por quê? Você vai ter que construir. Você vai ter que trabalhar isso dentro de você. Como eu falei, José foi governador, mas primeiro foi enganado, caluniado, jogado no calabouço, foi preso, foi vendido, para depois chegar processo, semente trabalhada, cicatriz, marca. Você sabe por quê? Eu e você nesse processo, muitas vezes não entendemos, para quando você testemunhar alguma coisa para alguém, o que vai dizer que é real, a veracidade, são as cicatrizes que você tem. As pessoas começaram a acreditar no apóstolo Paulo, porque depois que ele foi preso, depois que ele foi chicotado, depois que ele estava lá na masmorra, aí as pessoas, realmente o homem se converteu, hein? Porque quando ele chegou limpinho, bonitinho lá, todo mundo, veio matar nós. Não, já estava convertido. Mas aí, Jesus falou assim, Paulo, você precisa de algumas marcas, você precisa de algumas cicatrizes para as pessoas acreditarem em você. Entende?
A sua colheita vai ser uma bênção. Mas vai ter algumas cicatrizes para as pessoas entenderem quem fez o milagre em você. A mágoa impede você de colher. Então hoje, ó, vai a mágoa daí. Esse coração pesado impede você. Porque o coração pesado não deixa você enxergar. Coração de quem é pesado é igual avestruz, no buraco, cabeça. Não enxerga, não enxerga. Magoaram eu. E você fica, sabe, antigamente em casa de troca aquele disco, né? Em casa, ainda tem indo em casa lá. Quando eu vou na casa do meu pai, às vezes meu pai está escutando umas músicas lá e fica... Arranhado, a agulha não passa, não muda de faixa. E Jesus. Ô pai, tá arranhado, pai. Aí vai lá, dá um empurrãozinho, aí começa a tocar. Mesma coisa, tem crente que tá arranhado há quanto tempo? Magoaram eu. Fizeram isso pra mim. Muda a faixa. Vai lá na sua sonata, na sua radiola, troca o disco. Põe o disco do Espírito Santo lá. Vou viver nova vida. Vou transformar minha vida. Vou viver com alegria. Vou ter esperança. A tristeza não faz parte de mim. As vidas... É assim, irmão. Aí você vai vivendo diferente. Você vai viver o novo de Deus quando você mudar a faixa. Quando você fizer como está escrito em Romanos 12:2. Converter o seu coração, transformar a sua mente com um novo entendimento. Aí você vai começar a viver as coisas novas. O povo foi para o Egito. E não entenderam que lá no Egito Deus provou o povo e deu o crescimento do povo lá. Agora o povo sai do Egito. Por que viveram 40 anos no deserto? Porque não entenderam o processo. Tem gente que vai rodar 1000 vezes no mesmo lugar e não vai crescer, vai morrer no deserto porque não entendeu o processo. Não entendeu. Deus fizeram eles crescer lá, fizeram eles enriquecer lá, usou o Egito para o povo enriquecer. Mas o povo não entendeu esse processo. E aí, caminho, quando Moisés chega, Mar Vermelho, montanha, e agora, Deus? Toca nas águas e diga ao povo que marche. Eu e você temos que entender a grandeza e o poder do nosso Deus. Diante do seu problema, você diga, está escrito na palavra. Se eu clamar com fé, a montanha sai de um lugar e vai para o outro. Se eu entender o processo, as coisas vão acontecer. E aí você começa a ter dimensão. Aí você começa a ter propriedade. Aí você começa a entender. A coragem vem. Por que eu estou dizendo isso? Nós vamos falar de medo agora. Estamos acabando. Já falei de preguiça, vamos falar de medo. Isaías 1:9. Me fala a memória. O medo é um problema sério. Medo, né? Gente. Eu não sei se tem gente mais medrosa que crente. Gente mais medrosa que crente. Deixa eu ver se é isso mesmo. Medo. Aqui está dizendo assim, não tivesse o Eterno, o Senhor dos Exércitos, nos deixado, alguns sobreviventes já estariam arrasados, como Sodoma, e destruídos como Gomorra. Tá? Aqui está dizendo um texto lá de Sodoma e Gomorra. E aí, quem que começa a interceder pelo povo lá? Abraão, e se tiver? E se tiver? E se tiver? E se tiver? Porque muitas vezes a gente não alcança as coisas porque a gente tem medo de falar, a gente tem medo de dialogar, a gente tem medo de colocar para fora aquilo que sentimos. E na nossa conversa com Deus, muitas vezes você quer o Pai Eterno, Deus Todo-Poderoso, não é não. Você já rasgou sua alma para Deus? Senhor, hoje eu estou em frangalhos, hein? Hoje eu estou arrebentado. Sei que não vale nada, sou pecador pra caramba, mas a gente tem medo de se expressar. A gente tem medo de colocar em pauta, em prática, aquilo que está nos nossos corações.
Você sabe por que Ana recebeu Samuel? Porque um dia ela perdeu o medo. Ela falou: Senhor, a minha alma está angustiada, meio amargurada, eu estou aqui, mas se o Senhor me der, eu vou dar. A gente tem medo de fazer voto com Deus, Mateus. E muitas vezes, se a gente faz, a gente não cumpre. Medo de fazer um voto com Deus. Será que você esse ano já tentou fazer alguma coisa diferente para Deus? Porque a gente fica na zona de conforto. Na zona de conforto não tem jeito. A gente não quer nunca arriscar. E é engraçado, né? Muitas vezes a gente quer uma melhora financeira. Preste atenção que eu vou falar. Como eu já falei, a questão financeira não tem nada a ver com a salvação. Mas muitas vezes a gente não arrisca. Mas eu não arrisco. Em particular, porque está gravando, depois a Beatriz corta. Muitas vezes você não traz nem seu dízimo. Você não se arrisca. Aí você vai ver o seu vizinho prosperando, mas você vai ver, mas ele dá o dízimo lá na igreja católica. E daí? A fé dele é fé. Seja em qualquer ambiente, se colocou o nome de Jesus na frente, acontece. Mas por que tem gente que não é crente expulsando demônio? Porque o nome de Jesus que tem poder, não é o meu? Se clamar o nome dele, acabou, irmão. Em qualquer circunstância. Aprenda isso na sua vida. O nome de Jesus tem poder. Eles pegaram a senha e nós que devíamos ter ela não estamos tendo. Porque o nome de Jesus nosso está aqui, trancado, enviado, debaixo de 7 chaves, guardado. A gente não clama ele. A gente não busca por ele. A gente só vê o problema dos outros. A gente fica com medo de tantas coisas. A gente não arrisca. Aí o cara vai lá e arrisca. Não tem medo. Não tem medo. Não tem medo. Provérbios, se não falha a memória, 18, vai dizer: o Senhor, os passos de um homem bom, ou Salmos, se não falha a memória, são confirmados pelo Senhor. Eu esqueci a passagem agora. São confirmados pelo Senhor. Por quê? Se esse homem não tem medo, acabou, irmão. Ele vai colher o melhor. Neemias foi um homem que viveu o extraordinário, Rodrigo. Você sabe por quê? Quando ficou sabendo que a terra dele estava complicada, ele falou: vou lá falar com o rei. Eu vou lá. Mas falar com o rei sem ser apresentado, podia perder a cabeça. O medo atrapalha a sua conquista. Atrapalha a sua colheita. Todo agricultor, se ele for plantar e pensar na dificuldade, ele não planta, Jorge. Se ele for plantar e pensar na chuva que não vai vir, ele não planta. O que ele faz? Ele vai lá, cava a terra, ele planta, ele abençoa. Agora você, está nas mãos de Deus. Chover e crescer é com ele. A sua obrigação é plantar. Quem dá o crescimento é o Senhor. Pronto. Acabou, irmão. Quem dá o crescimento é ele. Amém? Plantar, trabalhar a terra, lançar a semente, cobrir com oração é a sua parte. Agora o crescimento, a resposta, o discernimento é com ele. E aí nós temos que entender isso. Então eu fecho aqui, frisando aqui para você. Guarde isso no seu coração. Trabalhe esse resto de ano dizendo: vou abençoar, a partir de hoje vou abençoar, não vou reclamar mais não. Mesmo que tenha vontade, abençoa. Mesmo que queira morder, abençoa. Mesmo que queira, abençoa. Homem não tem muitas dessas coisas, mas mulher tem dia que fala assim: se eu puder dar um suco assim. Mulher tem essas coisas. Ainda mais quando tá naqueles dias ainda, se eu puder morder, igual aqueles cachorrinhos, estraçalha tudo. Abençoa. 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 Tem gente dando risada, né? Porque é sério, mas é sério isso. Abençoa o seu ambiente, abençoa a sua casa, abençoa o seu carro, abençoa. O segredo está em abençoar para ter uma colheita produtiva e próspera. Amém?